Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Âncora de Carreira, empreendedorismo feminino e materno para quem quiser ouvir. Mulheres na escuta podem se identificar, repensar, aplicar, mas também os homens, que podem nos conhecer melhor e, claro, também ter identidade com um tanto do que nós vivemos. Desde já, fica o convite para seguir e enviar feedbacks e até depoimentos das suas realidades para @Sabrina Tomasi lá no Insta e compartilhar esse episódio se lembrar de alguém que possa se beneficiar dessa escuta. Olha, parabéns a quem chega até aqui. Nós somos todos certamente vitoriosos no que fazemos, remunerados ou não, porque nós temos sobrevivido a tempos muito difíceis nos mais variados aspectos. Então, vamos valorizar os nossos processos. E para mim, essa foi uma fala muito feliz da nossa medalhista da ginástica artística, a Rebeca Andrade, nas últimas Olimpíadas, quando ela diz: "Eu precisei passar pelo processo. Sou uma atleta diferente pela cabeça que eu tenho." E ela mencionou o acompanhamento psicológico que faz. Aí eu pensei, quantas de nós precisamos nos dar conta disso, Então, fui atrás da psicóloga que acompanha a Rebeca e a encontrei em licença maternidade, tudo a ver com o nosso contexto, com um bebê de menos de um mês e ainda assim disposta a contribuir conosco. Aline Arias Wolff, muito obrigada pela atenção, tudo bem? Tudo bem, prazer imenso estar aqui nesse momento. Que bom que a gente possa ter essa troca e esse espaço junto do Matias, que tem 27 dias, e o Vicente, de 4 anos. Isso, exato, minha duplinha. A Aline, ela é psicóloga clínica do esporte e performance, é doutora em psicologia e é líder da preparação mental do Comitê Olímpico Brasileiro, além de supervisora e palestrante. E eu vou trazer aqui, quem segue lá, @Sabrina Tomasi, viu que logo que a Rebeca Andrade deu uma entrevista mencionando uma situação de outra ginasta, da Simone Biles, que havia desistido por questões de saúde mental. Eu gostei muito da fala da Rebeca, quando comentando isso, tanto porque ela foi questionada, porque saindo a que era favoritíssima, que era a Simone Biles, recaía sobre a Rebeca ainda mais responsabilidade naquele momento. Mas ela falou com uma clareza e uma alegria daquele momento que me impactou e me levou a uma série de reflexões dessa menina tão jovem, assim, me pareceu tão sábia nas suas colocações. Para quem não ouviu, a gente reproduz o trecho agora. Eu acho que o fato dela ter saído não foi nada negativo. As pessoas têm que entender que o atleta não é um robô, ele é um humano. Então, a decisão que ela tomou foi a coisa mais sábia por ela, não foi nem pelos outros. Porque não se brinca com a cabeça, sabe? Eu trabalho muito com a minha psicóloga por causa disso. Hoje eu sou uma atleta diferente justamente pela cabeça que eu tenho. Porque eu acho que se eu tivesse, sei lá, em 2016, quando eu era muito nova, muito crua, isso não teria acontecido, sabe? Eu acho que foi um momento, eu precisei passar pelo processo. E o que eu sempre falei nas entrevistas também, quando me perguntavam, que eu sempre admirei nela, era o psicológico dela. Porque todo mundo sabe que ela é a melhor do mundo e que ela tem todo o talento, assim, ela é incrível mesmo, sabe? Então eu sempre admirei muito isso, porque a pressão em cima dela era constante e era muito difícil. Então ela acabava se cobrando muito também. Ela tem que entrar no ginásio pra se divertir, sabe? Não pensando, eu tenho que ganhar porque senão vai acontecer isso e isso. Então eu fiquei, assim, orgulhosa dela por ter tido essa atitude e ter pensado nela antes de qualquer outra coisa. E eu estou muito feliz de estar aqui também e ter conquistado a minha amizade. Aí, então, a fala da Rebeca. E daí, eu te pergunto, Aline, a mim chamou a atenção a clareza, como já mencionei, a serenidade com que a Rebeca tratou do assunto e creditou tudo isso ao acompanhamento que ela fazia, dizendo, não se brinca com a cabeça, a gente não é robô, é humano. Pode ser óbvio, mas por que às vezes parece ser tão difícil? É muito, muito interessante esse ponto,
porque existe uma tendência, me parece, né? Eu acho que em qualquer área que envolva alto rendimento, né, e busca por resultados de excelência, isso no esporte, isso, né, no mundo dos negócios, uma ideia de que existe a necessidade de se desumanizar, né, de fazer o que tem que ser feito, doa aonde doer, né, faça o que tem que ser, né, e aí qual é o preço disso também? Então, acho que a fala dela é uma fala que, óbvio, me enche de orgulho, porque, né, é um trabalho de muito tempo, né? Isso não acontece do dia para a noite, isso é super importante de eu deixar claro aqui, né? Isso é uma construção, é um processo, né, que respeita o timing de cada um tem um tempo diferente, que tem a ver com todas as variáveis de vida, de história, de tudo, né? E me deixa muito feliz ver que, assim, ela é uma atleta que recuperou a sua humanidade, né? No sentido, assim, de quem eu sou aqui, né? E aí isso se torna uma fala natural, né? E se permitir viver esse processo que não é fácil. Não é fácil a gente encontrar o nosso mundo interno, não é fácil a gente entrar em contato com os nossos fantasmas, né? Então, acho que tem tudo disso aí. Mas o mais importante, e que é uma bandeira pessoal, porque eu já estou nessa área de performance há muito tempo, né? Tanto no esporte quanto em outras facetas da performance, porque muitas pessoas, né, que não são atletas performam em altíssimo nível nas suas atividades. Fica mais fácil quando a gente se inclui nesse processo. Então não dá para ser violento, não dá para ser esmagador, não dá para passar por cima dos nossos valores, né? Isso não precisa ser assim. Então não dá para brincar com isso, né? A performance, o resultado, quando ele vai junto com isso, ele fica muito mais fluido, mais natural, né? E é um pouco disso que a gente vê na Rebeca, né? Ela tá ali, né, fluindo naturalmente, aquilo é ela, né? Ela tá incluída, ela não tá fazendo algo mecânico, né? Mesmo que essa repetição aconteça, ela tá ali junto no processo. Então, acho que essa é uma questão super importante e que faz muita diferença, né, nos percursos pessoais, em busca desse tal de sucesso que é tão almejado e que as pessoas buscam tantas fórmulas, né, Sabrina? E isso é uma coisa que eu vejo, assim, mesmo nessa repercussão, e, né, eu brinco que viralizou esse negócio, quem é psicóloga da Rebeca, tipo, todo mundo diz, como é que eu faço para ter isso? Né? O que é bacana, porque as pessoas também querem, assim, mas isso não tem um passo a passo. Siga aqui, depois dobre aqui, depois faça. Isso não existe essa fórmula. Né? Os autores de autoajuda que me perdoem, muitos tentam vender a fórmula da felicidade, mas sinto muito. Ela é um percurso individual, pessoal, né, que para alguns leva menos tempo, para outros leva mais tempo, isso, né, mas não existe outro jeito, né, não tem fórmula do sucesso, né, pode ser que muita gente se frustre com isso que eu estou dizendo agora, mas é a verdade, né, que o que vai funcionar é passar por isso, é encarar. Bom, já nessa tua primeira resposta, eu confirmo algo que eu suspeitei que eu ia sentir e perceber, que assim como me alegrou muito a fala da Rebeca, porque foi muito coerente com as coisas que eu venho construindo, e eu falava aqui há pouco, e para quem está chegando neste podcast, é o Âncora de Carreira, eu tenho 20 anos de jornalismo, e jornalismo de rádio, eletrônico, então sempre numa velocidade muito alta. E hoje sou graduanda de psicologia, em que se muda o sentido de tempo, digamos assim, né? Onde se permite silêncio e espera, e eu vivo este exercício hoje. Quando eu ouvi a Rebeca, para mim foi muito impactante, assim, a clareza que ela tinha sobre a busca do resultado, assim, né? E ela dizendo em relação a Simone Biles que havia desistido. É legítimo, ela tem que reconhecer o limite dela, mas ao mesmo tempo ela disse, a Simone entra como se tivesse o mundo nas costas, e ela tinha que se divertir quando entra no ginásio. E isso me impactou, porque eu acho que eu tenho um traço de humor forte também, mas o se permitir se divertir no processo. Não ficar só focado no resultado,
né? Então, como é difícil isso? E eu acho que realmente é frustrante para muitos e para a gente mesmo, que quer fórmula mágica, né? Para tudo. E por isso a gente está numa sociedade muito medicalizada, né? Que quer não doer, não sofrer, ao invés de buscar um processo de autoconhecimento e de uma cura prolongada. Então, tudo isso entra nesse pacote, né? Mas eu queria já puxar uma palavra que, para mim, a tua fala já me impacta, mudando o sentido dela, porque eu brigo muito com a performance, assim, essa coisa alta performance. Para mim, eu gerei uma antipatia com essa frase, né? Porque sempre me soa a isso que tu me falou, algo desumano, porque ninguém consegue ter alta performance o tempo inteiro. E eu chegava algum tempo atrás, agora baixou um pouco isso, eu acho, mas chegava diante de uma vitrine de livraria e tinha executivo alta performance, pai alta performance, mãe alta performance, ginasta performance. Eu disse, como é que você aguenta uma vida em alta performance? Então, eu queria até que tu trouxesse isso, o sentido do que é o performar, afinal. Isso, e eu acho que essa é uma questão, assim, a narrativa que se tem de alta performance é mecanicista, né? É uma coisa que traz, assim, tu não pode falhar, tu tem que dar conta de tudo. Quem disse que isso é performar, né? Isso foi criado, né? E aí a gente acredita que performance é isso, né? Sendo que muitas vezes, para tu ter uma boa performance, é fundamental que antes tu fale, né? Porque é nesse processo que tu constrói a alta performance, né? Então, assim, tudo isso é uma coisa que a gente meio compra pronto, né? E é muito violento, porque não tem como dar conta, né? Porque ninguém dá conta de tudo o tempo todo. Ninguém. E se convencer que faz, tá mentindo para si mesmo, né? Então, assim, e aí o quanto é importante olhar com esse olhar de desconstruir essa ideia de alta performance como sendo algo assim, né? Que não dá espaço para falha, que não dá espaço para o não dar conta, que não dá espaço para os nãos tão necessários, né? Então, acho que é uma construção que vende, tá? E é por isso que é difícil, assim, por isso que tem lá no livro, né? Seja foda, seja incrível, seja, né? Domine o seu tempo, né? Domine isso, né? Porque vende, porque as pessoas se seduzem por isso. Mas isso é uma falácia, né? E aí é um pouco disso. Aí vende, a pessoa tenta, aí não sustenta. E alta performance, isso é uma coisa que eu aprendi, que o esporte me ensinou. Alta performance, ela envolve a sustentabilidade desse nível alto, né? Senão, não. Será que isso é performance? Entende? O que a gente precisa para sustentar? A gente precisa parar, a gente precisa descansar, a gente precisa saber quando não dá, quando o limite aperta, onde é que o calo aperta, eu digo não, né? Porque aqui eu não posso ir, eu não vou além. Porque se eu for além, eu me massacro, né? E se eu não estiver junto lá, não tem como a performance acontecer, né? Então é uma desconstrução, na verdade, né? Difícil, né? Difícil da gente colocar em palavras, né? Porque isso é super novo, né? Uma ideia nova, mas assim, eu acho que se transformou a performance nisso. Não precisa ser assim. A gente pode ser alta performance de perna pro alto, pegando um sol na praia, porque aquilo faz parte da minha alta performance. Já valeu essa conversa até aqui, porque eu estou extremamente curada agora em relação a poder ficar com minhas pernas pro alto na beira da praia, né? Porque realmente esse é um entendimento que é um insight que a gente precisa ter, né? De que esse momento é relevante. E é interessante como a tua tradução de alta performance aqui mantém lá a Simone Biles, que desistiu de algumas das competições, como uma atleta de alta performance, né? Porque o perceber o limite dela, então, é coerente com este conceito que tu tá nos trazendo. Exatamente.
né? E um atleta e a gente teve, enfim, até outros exemplos de outros atletas que escolheram não ir para os jogos porque entenderam que, né, o limite estava, né, tava ali. E então, e isso é um processo de autoconhecimento muito importante. Senão fica uma reprodução, né? A gente vai no automático porque tem que fazer, porque não, eu não posso parar, eu tenho que continuar, eu tenho que fazer todas as reuniões, eu não posso ter tempo livre, eu tenho que assumir todos os convites que me são, né, enviados. E aí, assim, o quanto disso está, de fato, sendo cuidadoso com o teu desempenho, né? Porque tu vai quebrar ali na ponta, né? Mais um pouco tu quebra. E aí, quem vai estar lá para fazer? Né? E de que jeito tu vai fazer? Isso é autodesempenho, né? Isso é ser realmente, né, zeloso compromissado com os teus resultados. Então, assim, é uma mudança de paradigma. E sim, a Simone não estava bem naquele momento. Ela é uma atleta de alto nível, ela precisa reconhecer isso para ela manter, né? Claro, eu não sei exatamente o que estava se passando dentro dela, né? Mas ela precisa reconhecer isso para se manter, né, em outras competições, para se manter bem na vida, né? Porque senão ela vai estar se violentando. E isso pode ser super prejudicial, inclusive, para a sua saúde física, né? Porque ginástica é um esporte que, inclusive, tem riscos importantes. E eu fico pensando num primeiro momento, que primeiro teve a questão da desistência da Simone, que já gerou toda uma repercussão, que eu acho muito interessante que se faça essa discussão. Uma questão aí é a questão da expectativa, né? De como a consciência dela de ser um super talento e a expectativa colocada sobre ela a paralisou. Né? Então, eu fico pensando aqui, a gente falando com mulheres trabalhadoras, empreendedoras, mães, o quanto a consciência de que se tem um grande talento nos coloca uma expectativa que às vezes é paralisante ao invés de motivador, né? E aí o como é importante, aí entra toda a importância do processo de autoconhecimento, do processo terapêutico, né? Para que aquela emoção, né, que vem como talvez como manifestação assim de medo de não cumprir com a expectativa dos outros, né, que é legítima e que todas nós temos, né? A gente tem na maternidade, a gente tem no casamento, a gente tem no trabalho, né? Mas o quanto é importante a gente olhar para essa emoção, entender o que ela está nos trazendo de informação, né? Porque tem uma informação importante ali. Aí isso pode não ser paralisante. Né? Então, assim, é um processo de entrar em contato com esse mundo interno, né? E com tudo que ele carrega. E tem muita informação importante aí, né? Porque muitas vezes o que acontece quando esse contato não existe, vai no automático, e aí tenta dar conta, e aí muitas vezes até a doença se ganha espaço, né? Porque se aquilo não está sendo processado, se aquilo não está sendo olhado ou trabalhado, a emoção ela vai dar conta de fazer o que ela tem que fazer. E aí muitas vezes o que acontece é que vem, né, no momento decisivo, a pessoa pode ter uma crise de ansiedade, pode ter um ataque de pânico, ou pode deprimir, né? Porque até a doença ela ganha espaço para que algo seja visto, né? E parece paradoxal isso, mas às vezes o que cura o indivíduo é a própria manifestação da doença, né? Porque daí ele vai ter que dar conta disso, porque se ele não consegue sair de casa porque ele está tendo ataque de pânico, bom, ele vai ter que olhar para isso, né? E às vezes essa é uma dor, né? E é um pouco dessa coisa assim, a gente vive numa sociedade que quer se livrar da dor a qualquer custo, né? Mas a dor, a ferida, né? Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei linda, assim, é por onde a luz entra. Né? E é muito importante a gente olhar para a dor como algo que também nos encaminha para algum outro lugar, né? Que é muito difícil trilhar sozinho. É possível, algumas pessoas conseguem, né? Mas assim, é importante, né, nessa hora assim, talvez eu precise olhar, eu preciso de ajuda para isso, eu preciso cuidar do meu mundo interno para que eu consiga ressignificar essa dor, para que essa dor ela me dê a informação que eu preciso para crescer, porque nada cresce sem dor, né? Nada cresce sem dor, né? Então assim, e isso vai assim desde da gente, né, desde os músculos na academia, né, até da pele que precisa, né, se regenerar de algum jeito, e isso precisa, né, de um processo de dor,
tudo, né? Então, acho que a anestesia, ela alivia, mas ela muitas vezes impede o processo, né? E essas coisas todas de serem processadas. Eu acho que é algo que a gente tem que falar aqui. Eu já vou inserir o depoimento de uma das empreendedoras, que a gente sempre traz aqui mulheres empreendedoras entrecortando a nossa conversa para contribuir. Mas esse processo de ajuda, né, que pode ser lá dentro da família, que pode ser numa rede de apoio, que se fala muito entre as mulheres, mas muitas vezes essa ajuda é profissional mesmo, de buscar uma psicoterapia, até porque nós vivemos numa cultura que não trabalha muito com a prevenção e que muitas vezes o psicólogo é visto como tratamento de um transtorno. Se eu me render a um tratamento psicológico é porque eu fracassei. Então, acho que todas essas coisas estão conectadas, e digo isso não de um olhar distante, mas de um olhar que teve que vencer cada um desses processos. E hoje eu vejo fazendo, não só estudando, mas também fazendo psicoterapia, eu vejo como qualidade de vida hoje quem pode alcançar esse processo, né? E quem deseja, às vezes acha que não tem condições, de buscar serviços que são acessíveis, né? Porque existem. Mas eu trago aqui, então, a jornalista Gabriela Steller, que ela é fundadora da Velvet Comunicação, também é técnica em administração, atua no digital desde 2017, e nos conta como a psicoterapia contribuiu para a jornada empreendedora dela. A psicoterapia me ajudou a trabalhar melhor, porque me ajudou na transição entre CLT para o empreendedorismo. Eu já tinha o meu negócio, já fazia 4 anos, mas eu estava com medo de tomar essa atitude de deixar, né, um emprego fixo para viver só do meu negócio. Então, a terapia me ajudou a entender e a me organizar para conseguir viver só da minha empresa de comunicação. E também no relacionamento com clientes, né, porque acaba que alguns clientes passam dos limites e a gente fica com aquele medo, né, de dizer não, ou de repente pedir um prazo maior, de negociar. Então, isso tem tudo a ver com a autoestima, com a imagem que a gente tem da gente mesma. E levar isso para terapia ajuda também a gente a fazer mais dinheiro, a conseguir mais prazos, a fazer negócios melhores, a ter clientes melhores. Então, teve vários ganhos e me ajudou bastante nesse processo aí de início de vida empreendedora, né, para organizar até as minhas finanças, e melhorou muito o relacionamento com os meus clientes. Eu tinha alguns medos, por exemplo, os clientes cancelarem comigo, né? Ou os clientes deixarem de pagar. Então, foram coisas que eu fui desconstruindo, porque eu já fiz uma reserva de emergência, então não tinha por que perder o meu sono com isso, por exemplo. Então, foram várias questões, né? Não só envolvendo dinheiro, mas também a entender, né, que eu tenho os meus limites, que se alguém manda mensagem no sábado de noite, eu não preciso responder, né? Eu posso responder na segunda. Então, eu tinha vários casos de clientes que me pediam ajuda para várias questões, né? Para várias questões envolvendo as redes sociais deles, dúvidas que eles tinham sobre a própria comunicação, as próprias decisões que eles tinham que tomar. Então, muitas vezes eu fugia do meu escopo, né? Que é as redes sociais, com o intuito de ajudar aqueles clientes o máximo possível, e eu acabava me sobrecarregando. Então, a terapia também foi importante para isso, para eu reconhecer os meus limites e definir, né? Bom, eu posso te ajudar até aqui, e depois são decisões que são contigo, porque tu é o dono do teu negócio, e eu posso te ajudar somente na parte de redes sociais e somente na parte que eu fui contratada para fazer. Então, foram vários benefícios, principalmente para eu me conhecer melhor e para colocar aí esses limites e não me sobrecarregar tanto. Bom, então sigam a @Gabriela Steller lá no Insta. Steller é STAHLER. E eu faço questão de dizer os sobrenomes para que vocês encontrem, porque eu também tenho esse complicador aqui, né, no Tomás, e sei que é importante. E aí o que ela coloca, eu sinto mesmo, né? Eu penso que fazer terapia destrava muito das nossas barreiras, inclusive para lidar com dinheiro, já que estamos falando aqui de empreendedoras, né? Porque às vezes as mulheres, de um modo geral, e já fizemos aqui podcast sobre esse tema, têm um constrangimento em falar sobre negócio e dinheiro e ganho no que fazem. E parece que quando a gente fala das mães, isso só se agrava, assim, né? Ganhar alguma coisa, ter retorno. E por isso que às vezes parece que carreira e maternidade não se conciliam, são opostas, né? O obstáculo uma à outra. E aí a Aline pode trazer, assim, no auge desse momento, quando tá com um bebezinho, assim, de 1 mês no colo, né? E como é estrutural isso, né? Como é estrutural essa ideia, assim, e mesmo assim, isso tá mudando, né? A gente vê isso
caminhando para uma outra direção, felizmente, né? A gente vê cada vez mais as mulheres em posições importantes de liderança, as empresas, muitas grandes empresas, né? Dando um espaço, um contorno diferente para a maternidade, né? Isso é uma coisa que me deixa muito feliz, sem dúvida. Mas, assim, é algo tão estrutural que, de algum modo, isso visita as mulheres, né? Então, assim, a ideia de que a maternidade vai ser um problema, né? Ou de que, de algum jeito, é errado conciliar isso, né? Então, fica muito polarizado, né? E é um exercício difícil de, né, enfrentar isso, né? Então, assim, é possível conciliar, né? As duas coisas são importantes, né? É difícil. Claro que é difícil, né? Porque são demandas importantes, assim, não é fácil, né, um bebê o tempo todo, mas, assim, gente, né, por que não? Né? Esse por que não, às vezes, ele fica muito distante de muitas mulheres, né? Então, assim, ou tem que estar num lugar ou tem que estar no outro. Muito polarizado. E tanto a maternidade quanto a carreira fazem parte das mulheres, né? Isso tudo é nosso. Né? E olha que bom que é nosso, né? Então, assim, se isso tudo é nosso, é muito importante que a gente dê espaço para que isso se acomode, né? Para que um ganhe um pouquinho de espaço aqui no momento e o outro ganhe um pouquinho de espaço ali mais para frente, né? Porque essa coisa de ou um ou outro é muito violento também com as mulheres, né? E o quanto, assim, essa fala, né, da empreendedora e de outras mulheres que empreendem e que são donas dos seus boletos, muitas vezes são arrimo de família, são a principal renda da casa, né? O quanto muitas vezes eu sinto que essas mulheres têm um determinado constrangimento nisso, né? E uma dificuldade de assumir esse lugar, né? Porque é um lugar que não é tido ainda como o lugar da mulher, né? Em alguns lugares, né, eu acho que eu sou do Rio Grande do Sul também, hoje eu moro no Rio há muito tempo, mas, assim, eu tenho a sensação que em alguns estados isso é mais forte, né, que tem um machismo mais estrutural e que ainda é mais difícil para a mulher ser essa, né, essa que assume esse lugar, que eu acho que é um lugar conquistado, difícil, mas que é como sempre se a gente estivesse fazendo algo meio proibido, assim, né, eu tenho essa sensação, assim, ai, meu Deus, eu tô aqui gravando um podcast, meu filho tá lá, e talvez ele precise, como se tivesse, assim, meu Deus, estou fazendo algo muito ousado. E por quê? Né? Porque isso é construído, porque isso é estrutural, porque isso vem da história. Né? E eu acho que a gente pode recriar isso de algum jeito, né? E tá aqui falando disso hoje, né? Eu acho que é uma iniciativa bacana para a gente poder, né, dar uma outra direção para isso também. Porque pode ser leve essa conciliação. O que eu sinto é que não é leve na maioria das vezes, né? Porque sempre tem ali uma entidade interna criticando isso. Seja uma coisa ou seja outra. Se eu estou trabalhando, deveria estar com meu filho. Se eu estou com meu filho, eu deveria estar trabalhando. E isso é muito duro, né? E eu vivo isso pessoalmente hoje muito mais processada, muito mais tranquila e leve com isso, né? Articulando as duas coisas, né? Mas, assim, não foi fácil chegar nesse lugar e ainda tem muita estrada pela frente, né? Porque agora é um segundo filho, é outra demanda, são, né, outras histórias. Então, assim, é um exercício contínuo e que é super importante que a gente tenha esse espaço para que as mulheres, sobretudo, não olhem com esse olhar crítico, porque ele já é interno, né? Ele já está com cada uma de nós, né? E ainda acontece, né? E ainda acontece nas relações, ainda acontece de mãe para filha, né? Ainda acontece aquela coisa assim, tipo, nossa, mas poxa, já voltou a trabalhar, que feio, né? E poxa, esse olhar não é legal, né? Esse olhar não acolhe, esse olhar não abraça, esse olhar não dá a mão. Né? Então, se a gente puder dar a mão, acolher, abraçar, fica mais fácil para todas nós.
né? Eu acho que essa é uma tônica importante, assim. E, claro, só fazendo o link, assim, com a coisa do processo terapêutico e da ajuda, isso ajuda muito. Mas, às vezes, como tu disse, né? Às vezes não é suficiente a gente ter lá a nossa rede de apoio, as nossas amizades, a nossa família, esse olhar acolhedor e que dá a mão. Às vezes a gente precisa ir um pouquinho mais fundo, né? Eu acho que a noção, assim, da importância da psicoterapia, ela está mudando. Vejo cada vez mais as pessoas buscando como algo para autoconhecimento, né, sem uma questão clínica já ali, mas a gente sabe que isso pode ainda ser muito, né, pode mudar muito, né, e tanta gente pode se beneficiar desse cuidado, né, porque isso é um cuidado amoroso consigo mesmo. Assim como, perfeito, assim. Né, assim como a gente cuida da nossa pele, que a gente toma banho, que a gente escova os nossos dentes, que a gente, né, malha, esse cuidado, ele é tão importante como todos os outros, né? E muitas vezes a gente só olha para isso quando a coisa está muito feia, sabe? E aí, quando muita coisa já está muito machucada, né? E ok, olhou, maravilha, mas assim, por que não cuidar disso sempre? Bom, muito feliz com a escuta do que tu nos trazes, assim, aqui, Aline. E realmente, então, assim, a Rebeca foi, assim, uma exposição de todo um processo, e imagino que aconteça isso com tantos outros, mas que é algo realmente alcançável, assim, a todas nós. Eu acho que vou repetir aqui algo que a Aline colocou lá no início, para vocês que estão ouvindo esse podcast. Frustrante, não temos o segredo do sucesso e nem sabemos como reagir da melhor maneira, mas é essa construção e esse compartilhamento de angústias, assim, né? Que isso faz parte do nosso humano, mas que a gente já consiga realmente, e de novo trazendo uma palavra da Rebeca, o processo, né? Curtir o processo, aproveitar o processo, porque o resultado é sempre um instante muito breve, que a gente gosta muito, claro, mas que a maior parte do tempo a gente está em processo mesmo, né? Então, que a gente faça provocações aqui no podcast. A gente vive mais de provocações e de compartilhamento das nossas dúvidas do que respostas prontas, porque eu também não acredito muito nelas, então nem me esforço tanto em trazer respostas prontas. Às vezes a gente consegue no máximo um atalho, né? Mas soluções é mais complicado. E a gente vai chegando ao final, Aline, queria que trouxesse, porque como exatamente o tempo é pouco aqui de fala, a gente sempre busca as nossas mentorias bibliográficas também, né? Coisas que a gente leu ao longo da vida que nos impactaram de alguma forma. E eu peço que tu compartilhe também alguma das tuas. Bom, tem muitos, né? Tem diversos, assim. E eu vou trazer duas referências diferentes, tá? Uma literária, que é um livro, O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, que é um livro muito poético, muito, né, muito tocante, que fala muito de amor de diferentes formas, tá? E eu queria trazer um livro que eu acho que se aplica bastante, assim, para a questão do empreendedorismo, que eu acho que é o foco aqui, que é o livro Essencialismo. Tá? Que eu acho que ele fala muito dessa possibilidade de fazer menos e fazer melhor, né? De não dar conta do universo inteiro, né? E simplesmente saber o que realmente importa. Tá? Então, essas são as minhas dicas. Né? Foi muito legal bater esse papo aqui contigo, querida. Muito obrigada. Eu até ia falar assim que eu não ia roubar mais tempo teu do Vicente e do Matias, mas é um tempo que a gente ganha, que a gente não pode deixar essa coisa estrutural de achar que a gente está roubando de outra coisa, né? Roubar é um termo pejorativo. Exato. Não, que a gente está ganhando nessa troca, que vai poder entregar mais e melhor para eles cada vez que a gente tem uma relação construtiva. Isso aí. Assim como eu tenho a Maria e a Luísa aqui em casa. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, querida. E assim vamos encerrando mais um episódio. Fico aqui pensando que a gente percebe que há uma conexão, de alguma forma, entre os assuntos, as entrevistas, também
por essas dicas de leitura. O essencialismo, por exemplo, apareceu lá no início, quando nós falamos de precificação, lembram? Se não, volte lá que vale a pena. Eu tenho ele aqui desde aquela época e, olha, acho impossível resumir, então eu só posso dizer que vale a leitura. Mais uma vez, obrigada pela escuta. Além do Insta, eu relancei o meu site com acesso ao podcast. Então, podem visitar lá no ancoradecarreira.com ou sabrinatomasi.com. Este episódio você já sabe, se curtiu, compartilha e fique bem até o próximo, porque, minhas amigas, a gente merece medalha. Até lá!